gente for pensar o que o mundo tem oferecido para os nossos filhos, está todo mundo achando o mundo legal? Nós mães? A verdade, gente, que a Camila falou uma coisa muito certa. O mundo é mundo desde que o mundo nasceu. O mal existe desde que o mundo foi concebido. Só uma época que não existia, mas quando o ser humano entrou, o mal já começou a vir. E isso é uma coisa que a gente só vai progredindo, vai crescendo. E aí nós, mães, mãe é mãe também desde quando existiu. Desde quando a gente concebeu, desde quando Maria concebeu Jesus, ela foi mãe. E os anseios de mãe sempre vão ser os mesmos. E que mãe não sente angústia de quando a gente começa a ser deixada de lado? Porque os filhos vão crescendo. E aí eles vão tomando força. E eles vão, desde pequenininho, gente, uma criança de 5 anos, ele já vem mostrando pra gente que ele vai ter, para que ele veio. E aí vem a adolescência, vem a fase adulta, e a gente fala assim, agora meu filho adulto, eu vou ter paz, vou poder viver com meu marido, ou eu vou poder fazer aquela viagem tão sonhada e tal. Aí a gente depara o quê? Para tudo, porque agora que eu vou começar a trabalhar, não é assim? Tem a mãe de filho mais ou menos aí que está indo para a fase adulta. E como que é os anseios de mães? Camila, me fala, Camila tem 2 filhas, né, Camila? Como que é esse anseio? Como que é aquela coisa que assim, a gente deixa de ser, aquela primeira coisa de 5 anos que a gente se sente assim, tô livre dos 5 anos. Ai, graças a Deus, minha filha já pode comer sozinha, já tá. Quando a gente vê que aquilo aconteceu, o nosso coração fala assim, não, mas agora eu quero dar comida. Aí o filho, não, agora eu como sozinha. Isso existe, Camila, na sua casa? Isso existe em toda casa, né, amiga? Até, assim, eu acho até que você subestimou um pouco. Eu não ia falar que 10 ou 20, acho que todo mundo aqui tem o mesmo anseio. Porque todas as nossas preocupações, elas giram em torno de um centro só, né? Que é o quê? A felicidade e a segurança dos nossos filhos. A gente sabe que os filhos são de Deus, a gente está assim, não, Deus, mas assim, eu também quero segurar. Eu lembro que isso é tão instantâneo, que eu fui numa montanha-russa com a minha filha, e é claro que eu não consigo segurar uma criança na montanha-russa, né? Nem é feita para isso. Mas eu saí quase com uma lesão no braço, porque naquela força da montanha-russa, eu agarrando ela no tempo, ia cair mais 2, né? Mas a gente tem, isso é instinto. Então, os anseios são gigantes. Agora, tem 2 coisas assim que eu tenho me apegado. Uma é, a gente tem que ter essa consciência, principalmente quem tem filho pequeno, que vai seguindo, né, da nossa responsabilidade. Porque a primeira fé das crianças, antes dela conhecer Deus, ela conhece a mãe. Então, é a fé natural. Você não pode falar assim, meu filho de 3 anos tem muita fé. Depende do que você como você está se comportando com ele. Falando que a faixa etária das meninas é menor, né? Eu tenho de 7, uma de 10, mas eu venho vivendo isso aí no crescimento do grupo. Então, a fé natural é em mim. Se eu não me reportar a Deus ou não andar no caminho de Deus, a tendência é ela ter uma imagem deturpada dessa caminhada e, claro, que meus anseios vão dobrar, né? E a segunda coisa é que, diante desses anseios, a gente tem muito, fora os princípios e tudo isso, assim, mas na prática, às vezes o filho saiu de casa, o filho foi para uma festa, o filho foi para uma viagem, o filho casou. Qual que é o seu domínio sobre isso? Você não vai conseguir segurar ele ali na montanha-russa. Vai ser as mães sentinela, que a Bíblia nos ensina também. É estarmos sempre pronta, em oração. Isso é a grande coisa aqui do grupo, gente, porque quando eu vim para o grupo, eu falava assim, não, rezar para minha filha, né, não é mais que obrigação. Muita gente fala com a gente, esse grupo preguiçoso, que vai rezar pelo filho, mãe, que horas? Não é mais que obrigação. Né? Mas a gente tem que tomar pé disso, aprender, e quando a gente reza, juntas, que é uma coisa mais efetiva que a gente tem para fazer nesses casos. Porque a gente não vai conseguir segurar na montanha-russa. E como mãe sentinela, eu não consigo ficar alerta 24 horas. Tem hora que eu estou dormindo, tem hora que eu estou trabalhando, mas eu sei que as outras mães estão rezando comigo, pelas minhas filhas e pelos filhos do mundo inteiro. Então eu acho que ser mãe no dia de hoje, o mundo dos nossos filhos de hoje, eles precisam da nossa consciência disso, de sermos mães sentinela, alertas em todos os sentidos e da nossa responsabilidade da fé natural em nós, que pode mudar o mundo das nossas famílias. Cris, você está entrando na fase que eu estou deixando, né? Eu estou quase saindo dela, estou pedindo a Deus para sair dela rápido. Adolescência, gente. Quem é que tem filho adolescente? Levanta a mão.
que é uma fase bacana. Está todo mundo feliz? Vocês com estudos, as galeras, né, que começam a vir, né? E principalmente quem tem filho aí que nesse mundo hoje que tudo pode, tudo é permitido, né? Tudo ser é permitido, tudo pode. E o que vem mais aí, que a gente tem mais pertinho, o meu maior anseio, é que quem é que está por trás dos nossos filhos, os professores, os coordenadores, os amigos dos nossos filhos, os pais dos amigos dos nossos filhos, quantos anseios nós mais temos, né? Então, gente, quem tem filho adolescente que sabe, né, está vivendo isso. A droga é uma realidade mais perto, você não precisa falar que foi, no final da adolescência não, tá, gente? É no início da adolescência que está vindo. O sexo foi liberado, né? E isso vai envolvendo, eles vão soltando, e você, quando você vai, eu falo que salão de cabeleireiro, quem conhece aqui, quem que vai no manicure? Quando você começa a escutar as histórias dos adolescentes, chega o cabelo arrepiado. A unha está fazendo, sua unha fica até paralisada, né? E me fala assim, como é que está a vida, né? Assim, o que você acha, assim, a Rafinha está começando, né? A Rafinha está com 10 anos e Bia 15, né? Teve um dia que foi engraçado, eu acordo cedo, faço café deles, e parto pão ainda, passo manteiga, e meu filho vem e fala assim, mãe, eu já tenho 10 anos. Então, assim, isso me fez refletir, porque a gente tem esse amor paternal, de apego, de controle, né? E só que eles já são grandes. Quer dizer, a culpa de muitas vezes eles não serem independentes, a culpa é minha. É totalmente minha. Então a gente tem que trabalhar muito o nosso íntimo aqui, porque eles são do mundo. Eles não são nossos. E eu vejo que eu fico um bebê, eu rezo, graças a Deus, que eu sei que ele é do mundo, ele é para o mundo, ele tem que ter a independência dele, fazer as coisas dele. E a gente fica naquele amor maternal, né? Que a gente se dou todo o amor para o meu filho e ninguém me corresponde. Gente, eu acho que ele corresponde da maneira dele, não é da maneira que eu quero. Então, na verdade, o futuro não é com eles. O futuro vai ser eu e meu marido. Eles vão para o mundo. Então, essa situação é muito difícil. Né? Ele já mais velho, que está com 15 anos, e aí eu estou entrando naquela fase das saídas. Esse carnaval eu compartilhei aqui com algumas, mais uma Guarapari, uma loucura. Então, assim, é assustador o mundo que está aí fora. Então, realmente quero estar falando da questão de droga, né, a ideologia de gênero, achar que mulher com mulher é normal. Então, assim, eu pude ver, assim, nesse carnaval, assim, de perto, essa situação dos jovens. Foi a primeira vez que meu filho quis sair com as amigas, e eu fiquei apavorada. Então, foi o que a Camila falou, nós temos que ser mães sentinelas. Então, a gente destrui, a gente passa os nossos valores, que eles são os nossos reflexos, né? Mas nós temos que dobrar nossos joelhos mesmo, porque chega um ponto que é somente com Deus, somente rezando em casa. Porque nós não tem condição de você proibir, porque senão vai fazer escondido. A proibição, não é verdade? Então a gente instrui os nossos valores. Então nós acordamos, tem um hábito assim, que já tem 5 anos que eu faço, desde o meu, né, eu e Giovanni, nós começamos a fazer isso, é o que me falou e eu comecei a fazer. O tempo que eu levo eles para a escola é o tempo de oração. Então nós vamos entregando o nosso dia, a gente vai rezando junto, nós 3. E tem dia que eu esqueço, mãe, é oração. Então isso já tem 5 anos que a gente faz, todo dia. Então é um momento, e meia-noite também. Então a gente vai tentando passar os nossos valores. À noite a gente faz uma oração junto, então eu vou na cama de cada um e faço uma oração, e rezo. Né? A gente começar a ter o hábito de fazer um Pai Nosso, de agradecer as refeições. Então, assim, de ir na missa nos domingos, de dar importância para eles que domingo é um dia santo. Então, a gente vai passando aí os nossos valores. Agora, proibir, trancar em casa, não. Então, é rezar mesmo para... Tia Ângela ensinou uma coisa para gente, muito tempo, isso ficou gravado aqui na minha mente. Nós temos que rezar para o anjo da guarda dos amigos dos nossos filhos. Rezar para o anjo da guarda, se for da vontade de Jesus no matrimônio, para os nossos filhos, rezar para o anjo da guarda da futura esposa, do futuro marido, para já ir preparando os caminhos. Então é a nossa intercessão de mãe, é o nosso carisma aqui. Então nós temos que realmente tomar posse de sermos mães intercessoras.
Eu acho que a grande dificuldade é a gente achar o equilíbrio, né? Igual que você está falando do Foco Monteiro. Essa semana eu passei, a minha também tem 10 anos, a mesma situação. Ela virou para mim cheia de razão e falou: mamãe, eu já estou bem crescidinha. Aí eu olhei para ela e falei: é verdade, filha, você cresceu mesmo, mas assim, da próxima vez, veste a roupa do lado certo e do lado avesso. Pra vir falar comigo, né? Aí ela, tipo assim, eu vi que ela ficou constrangida, me pedindo, então a gente tem que ter também, né? E ver isso com naturalidade, com brincadeira, com os filhos, pra gente poder chegar ao meio termo. Que a gente também vê mães soltando as crianças com 10 anos sozinha dentro de Uber, na casa dos outros, não sabe quem está acolhendo, não sabe quem é, né? Então, a gente tem que ser mãe ali em cima mesmo. E educar é muito difícil. Outra questão real que eu vivi com a minha filha na escola, que eu fiquei assim, que ela me ensina o tempo todo, eu tomo umas latadas dela, foi um tipo de bullying. Entraram 2 meninas novas na turma, e a Sofia, de 10 anos, era muito querida, tá na escola desde o início. Essas meninas começaram a implicar com ela. Ela sofreu isso 6 meses, não falou pra ninguém, as meninas chutavam ela, mordiam ela, de meninas de 10 anos. Até que no final do ano ela chegou em casa me contando, mas pedindo pra eu não fazer nada com as meninas. Ela tem muito esse senso de preocupação, que eu acho que ela vem aprendendo na igreja, que eu levo desde cedo. Ela tinha muito pena de uma das meninas que tinha os pais separados e ela não queria que a menina sofresse mais que sofre. Aí eu ouvi aquilo tempo que eu falei: minha filha, mas você não revidava? Ela virou pra mim e falou assim: eu não aprendi a pagar o mal com o mal. Você não me ensinou isso. Aí a mãe fica assim: vou falar o quê? Não, gente, eu não parabéns, né, filha? Ainda bem, né? A minha vontade era fazer de levar as bolachas nela, né? Porque a gente não tem sangue de barata, né, gente? Mas assim, aquela hora que eu respiro fundo e falo: Senhor, eu não sei o que dizer, vou acalmar, me dá a graça da sua palavra, né? Para poder discernir isso. Que a minha vontade era pegar o telefone, ligar para a mãe dessas meninas, arrumar uma confusão, mandar a Sofia: por que você não bateu, né? Eu falei: tudo errado. Mas é o quê? A ira, é o ímpeto, é tudo que a gente tem que repreender para não fazer errado. Mas a gente vai vivendo isso todo dia, e eu fico vendo, se fosse antes da igreja, o que eu tinha feito. Não ia ficar bom não, tá, a coisa. Você fez o quê? Gente. Pode deixar o que eu fiz. Ela já estava espiritualizada. Está vendo como Jesus age? Gente. Eu vou falar aqui, olha aqui, quando você lê a palavra todo dia, dificilmente você vai errar. Se você começar seu dia com a liturgia diária, só por isso, eu tenho certeza que você faria coisas muito diferentes no seu dia inteiro. Porque aquilo ali vai falar assim: freia e não é por aí. E aí, gente, a gente tem uma coisa muito pior aí para o mundo. É a internet. É isso aqui, ó, na mão das nossas filhas. Isso foi a melhor coisa que já existiu na nossa vida, não foi? Mas foi a pior também. Por quê? Por um clique, nossos filhos, que antigamente a gente tinha que procurar saber, para a gente saber alguma coisa errada, a gente tinha que ou ter alguma pessoa fazendo um exemplo muito errado na nossa frente, ou a gente ia ficar sabendo que aquele telefone sem fio já chegava tudo errado na nossa cabeça. Verdade? Com a internet, o mundo massificou. O que acontece na China chega em 1 segundo aqui no Brasil. O que acontece lá nos Estados Unidos chega em 1 minuto. É questão de um clique. Você abriu, você está vendo. Então o mal se dissipou de uma forma muito grande para dentro dos nossos filhos. Eu falo mal, gente, porque eu falo assim que o pecado é tudo aquilo que desagrada, né? Que coloca a gente num meio ruim de viver. Então os nossos filhos estão sendo também meios dessa coisa ruim, né? Porque os nossos filhos vivem a geração deles, que é a geração Y, e a nova geração, que já tem uma nova geração aí, pelo marketing, já tem uma nova geração, que já vem mais a Y a nossa, a geração milênio, que eles falam. Eles já não fazem outras coisas, eles já não comunicam entre eles. A comunicação deles é falar assim: oi, você tá. Um dia meu filho chegou no estúdio e falou assim: mãe, me traz um copo d'água aqui no quarto? Oi? Na mensagem. E eu não posso nem reclamar porque eu estava no celular também, eu vi a mensagem. Pior, né? Vamos falar assim: eu falei assim, você não tem uma sacada, não? Aí falou assim pra mim: mas você recebeu a mensagem. Aí eu tive a desculpa, eu estava rezando. Eu rezo pelo celular, eu rezo. Mas eu estava lá e contaminado. Então, gente, os nossos filhos hoje, eles sofrem
excesso de informação. Isso é uma coisa muito boa. Eu estava conversando com a Cintia agora. Em casa eu tenho 2 filhos. Um é água e outro é vinho. Total. E eu sou o óleo no meio do caminho. Eu tenho que dividir os 2, né? Então, é muito difícil para nós, mas que tem mais de 1 ou 2 filhos, é aquilo que o pai até falou. Um é de um jeito, outro de outro, outro do outro. Eu tenho que educar um puxando, o outro eu falando, ei, calma, né? E cada um tem um anseio diferente, né? Hoje o mundo cobra muito que nossos filhos sejam perfeitos. Será que eu, mãe, estou cobrando uma perfeição do meu filho, onde ele não precisa ser perfeito? Então hoje, depois que eu entrei no caminho de oração, eu falo para os meus filhos assim, eu não quero vocês perfeitos, eu quero vocês felizes. Porque se a perfeição é deixar vocês em depressão, porque a gente mexe com jovens, a gente mexe com muitas mães como vocês que estão aqui, a gente vê quantos jovens depressivos, quantos adultos depressivos, porque a gente tem que ser perfeito o tempo inteiro. Eu tenho que ser mãe perfeita, eu tenho que ser mulher perfeita, eu tenho que estar linda, eu tenho que falar bem, eu tenho que rezar muito bem com meus filhos, porque o mundo está acabando com meus filhos. E que horas? Na hora que você faz assim, você dá aquele puxão, você fala assim, ei, eu estou aqui ainda, já nem existo mais, porque eu não consigo nem pensar mais em mim. Existe isso aí aqui, assim, no auditório, ou sou eu que sou assim? Tem dia no carro, não sei nem para onde eu vou. Outro dia eu fui no médico com minha filha, esqueci minha bolsa para trás. Eu tinha que pagar, na hora que eu vi, eu falei assim, pai, cadê minha bolsa? Eu só tinha o celular. Eu sem documento do carro, sem nada. É a vida que está nos levando dessa porra. E como a gente está fazendo essa vida, os nossos filhos são espelhos nossos. Eu sou reflexo, eu sou um espelho, quem está me olhando? Se eu sou afobado desse jeito, o que meu filho vai ser? Então, eu acho que, eu não sei vocês aí, vocês duas, ou vocês que estão escutando, será que não está na hora de nós, mães, fazer um slowdown? Falar, ei, calma, é certo, vai lá, procura a tua vida, não seja perfeito, perfeito só foi ali, aquele lá que está ali na cruz, e pagou um alto preço para isso. Nós temos que procurar o caminho da perfeição? Claro, nós estamos aqui maiorante, mas para isso, sem sofrimento. Tem jeito de ser perfeito de uma forma leve. Eu não uso mais em casa, assim, nem na minha vida. Eu já cobrei muito dessa palavra perfeição. Depois que a gente estudou São Tomás de Aquino, eu venho buscando e eu passo isso para minha filha. A gente tem que ser o melhor que a gente pode ser, que a gente consegue. Então, isso mudou muito a dinâmica da minha casa, depois a começar por mim. Porque como eu me cobrava perfeição, eu dava esse espelho. Hoje em dia, eu não tenho... Eu não sei como vou conseguir ser perfeita, ninguém é, né? Mas é aquela coisa, a gente olha até para as nossas limitações com mais misericórdia. Eu falei lá na luz da Bíblia, na mulher à luz da Bíblia. E quando a gente começa uma dinâmica de reconhecer os nossos problemas e tentar fazer o melhor que a gente consegue. Às vezes você vai olhar para mim e falar, nossa, mas você conseguiu tão pouco, mas eu melhor. E eu tenho essa consciência e estou tentando. Então eu acho que a gente tem que exortar da gente, dos nossos filhos, o melhor que ele possa ser. Tem criança que tem espírito de artista, não tem espírito de... assim, ele não consegue tirar nota 10, mas ele tem um outro tipo de inteligência. Não é que ele é menos inteligente. E talvez no mundo de hoje ele seja um grande artista que vai ganhar infinitamente mais dinheiro do que o muito inteligente que virou juiz ou que virou médico. Então a gente precisa reconhecer isso, inclusive o esforço que os nossos filhos fazem para tentar ser o melhor que eles conseguem. Que até às vezes a gente olha como achando que não é o melhor, mas a gente tem que estar atento e pedir a Deus esse discernimento, para ver se eles estão exortando nele o melhor que eles conseguem, que às vezes eles estão fazendo isso e a gente não está reconhecendo, porque não é o que a gente estabeleceu como melhor. É a importância da oração, né? Então, sempre oração. E acaba que a gente, isso que você está falando, que a cobrança é nossa, parte da gente. Por isso que nós temos que nos curarmos primeiro. Porque eu vejo ali com a minha filha, eu sou muito ansiosa e tal, como eu passo essa ansiedade para ela, eu passo ansiedade assim, no dia a dia. E ela fala, mãe, calma, e hoje ela é muito ansiosa. Então, assim, como eu que tenho que tratar a ansiedade, eu também tenho que tratar as minhas cobranças em relação a ela, em relação ao pequeno. E eles vão ser meu reflexo. Né? Então, eu vejo assim, como eu errei muito com os meus 2 filhos, com a mais velha, então, que foi a primeira, fiz tudo para ela, bajulei, mimei, e a família também, então isso vai gerando aí
uma série de sentimentos de insegurança, culpa minha. Né? Hoje eu vejo, antes eu não reconheci, mas hoje eu reconheço. Né? Então, realmente, nós temos que nos curarmos, nós temos que estar firmes em oração. Né? E não é fácil. E em relação até a Aline estava falando também, a gente tem que ir contra o mundo. E é só em Deus, né, Aline? Porque você falou aí de internet, o meu mais velho, o mais novo, de 10 anos, não tem celular. Mas é uma luta. Nossa, uma cobrança, porque todos os amigos têm celular. E eu vou chegar, vou ter que dar o celular para ele, são os únicos, poucos amigos que não têm. Como é difícil você ir contra o mundo? Como é difícil. E nós vivemos aqui no mundo, mas realmente nós temos que ter no nosso coração que nós somos de Deus. A gente vive aqui, mas nós somos de Deus. Então é para isso que a gente vive. E como é difícil colocar os nossos filhos para Deus, né, gente? Tem alguma facilidade de levar a filha à missa aqui? Quem é que não tem facilidade de levar a filha à missa aqui? Não tem vergonha, não, tem coisa. Consegue todo mundo? Gente, já tem gente que está conseguindo, bom, graças a Deus. Mas como é difícil a gente colocar e curtir o bem hoje na nossa família, não é? Como é difícil a gente colocar a importância da missa, porque até então, gente, a gente tem que. Eu falo que a gente não pode ser carola chata, porque carola chata só afasta. Se eu sou uma mãe e sou carola chata, esquece que seu filho vai tomar ódio da igreja. Não vai ter coisa, vai tomar ódio. Ele vai querer nem chegar perto, fala, Deus me livre. Minha mãe é aquele trem chata, eu não quero ser igual a Florinda. A adolescente já tem esse criança, já fala assim, já olha pra gente, não quer ser igual a gente, porque eles querem serem eles. Então, se a gente for chato, então acabou. Aí não vai mesmo. Então, é isso aí que a gente tem que pedir muito, que eu vejo assim, como é difícil a gente incutir o caminho certo para os nossos filhos. E qual é o momento que eu posso incutir isso nos nossos filhos? Qual o momento que vocês acham que vocês podem incutir Deus no filho de vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu parei outro dia. A gente estava. Eu tenho. Minha vida é muito corrida. Eu passei 5 anos sem almoçar com meus filhos. Depois do grupo de mães, eu tomei decisão, minha filha teve um problema. E eu falo que Deus traz a gente. E eu comecei a almoçar com meus filhos depois. Eu saí, que não é maluco, quem me conhece sabe a minha vida como que é. Eu pegava minha chave, estava na hora de ir, eu ia almoçar com meus filhos. E vou falar que Deus tem feito milagres nesse momento de meia hora de refeição que eu tenho com meus filhos. Por quê? É a hora do momento que eu escuto, mais do que falo. Outro dia até meu filho falou assim, mas você está ficando tão esquisita. Porque eu sou muito de falar, eu sou uma pessoa muito, né? E pá, quem me conhece eu sou de fazer. Então eu sou um trator. Então muitas vezes eu bypassava meu filho, né? Era um trator, ele ia falar, não deixava ele falar. Já ia para frente dele, né? Já falava por ele, já dava o resultado todo. E hoje eu escuto muito ele. Outro dia ele falou assim, você vai falar nada não? Aí eu falei assim, foi o silêncio de marido, você está muito esquisito. Aí eu fiquei quieta, o almoço inteiro. Falei, deixa eu ver o que vai acontecer. E eles falando, quem tem filho adolescente aqui, eu não sei, é uma discussão entre eles. Só para vocês terem uma ideia do assunto, eu estava morrendo e estava comendo herança já, tá? Os dois, tá? Aí eu deixei eles falarem bastante, aí eu falei, você não vai falar nada não? Eu falei assim, eu prefiro não falar. Aí ele olhou para mim e falou assim, por que você não vai falar nada não? Você está esquisita. Aí eu falei, por quê, meu filho? Você faz tanta batatada de um lado para o outro, se eu falar não vai adiantar nada, então eu acho que é melhor silenciar. Eu estou no silêncio de Maria. Aí meu silêncio de Maria, já vem mamãe. E aí, por isso, quando eu falei no silêncio de Maria, gente, o assunto acabou. Aquela batatada que estava, aquela luta, aquele fight dos dois, que eu só fiquei olhando, eles queriam comprar uma motinha aí que eu não queria. Falei, se eu falar, vai só dar confusão aqui. Fique quieto. Só olhar. Você vai falar? Não. Vai falar. Aí no final do almoço eu saí da mesa, que estava acabando, então vamos levar. Aí ele veio, me abraçou e falou assim, eu gosto mais quando você fica falando. Eu falei, mas você não reclama que eu falo tanto? Então, gente, a gente acha que nossos filhos não nos escutam. Mãe tem que falar mesmo. Mãe quando o filho sai, pega teu filho, abençoa na porta. Mesmo que ele não queira, porque eu pego assim que eu pego. Tem horas que eu pego assim quase com os cabelos, assim, volta, mãe que saco, qual é a lei da nossa casa? Mãe que está indo. Aí eles falam assim, aí eu já sei, eu falei, então vamos repetir? O que serve para mim? Aí ele olha para mim, mãe, você é chata? Eu sou. Você é muito importante para mim, lembra disso. E qualquer coisa que você for fazer, lembra que eu sou importante aqui dessa casa.
Gente, isso faz uma diferença. Você sabe por quê? Porque te joga um peso na costa do seu filho, que vai falar assim, se eu fizer alguma coisa, eu estou destruindo uma família. Porque os nossos filhos têm que saber que eles também podem destruir uma família. Porque eles destroem. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem colocar? A gente vai voltar nisso depois, mas assim, para finalizar, eu gostaria, não deu tempo para a gente falar nem 1% do que a gente gostaria. A gente gostaria que eu tenho certeza que cada uma tem uma colocação, né, um posicionamento, algo para acrescentar, mas infelizmente não dá. Mas que a gente saia daqui com essa certeza da nossa responsabilidade, do amor de Deus por nós, de quanto a nossa maternidade pode ser mais leve se nós aceitarmos, convidarmos o pai a participar. Não estou falando só do pai biológico, estou falando do pai Deus. Deus e a mãe Maria, a participar dessa maternidade conosco. Quem ainda não leu, gostaria de convidar mesmo a ler esses livros que a gente falou aqui. Vale muito a pena, gente. Essa da mulher usa a Bíblia entendida. Eles não estão aqui, né, como tema por acaso, tá? Realmente é um grande aprendizado. E que nos momentos dessa leitura que a gente possa mesmo refletir no nosso papel. Como mãe, como esposa, como filha, como amiga, como coordenadora, como mulher à luz da Bíblia. Porque todas nós não estamos com o nosso nome ali no livro, somos anônimas, como outras ali eram, mas Deus tem um plano pra gente. Não estamos aqui à toa, isso aqui faz, por algum motivo nós estamos aqui, e que a gente não deixe essa graça passar. Que a gente possa ter essa certeza que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que como as anônimas dali, nós também somos mulheres à luz da Bíblia. E devemos tomar essa verdade para a nossa vida. Mulheres orantes sempre. Isso que vocês têm aqui no coração na hora da tribulação. Eu sei que a mente vai para longe. Reze. Se vai falar que está tendo tribulação, que está rezando pouco, rezando errado e mal. Amém. Tá bom?